Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas gravadas, agora sobre a Primeira Guerra Mundial, que é uma continuação de uma aula do Zoom, que nós não conseguimos terminar lá. Nós vamos concluir aqui de cara já. Eu gostaria de começar compartilhando com você a tela, para que a gente possa visualizar aqui, relembrar os pontos principais desse assunto que é tão importante para nós, por ser um tema contemporâneo, né, ele diz realmente muito. Nós vamos relembrar algo que nós falamos lá no início, que é a questão do nome. A Primeira Guerra Mundial precisa ser chamada pelo seu nome correto, que é a Grande Guerra, como nós bem sabemos, né? Ela não era chamada de Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que é importante nós entendermos aqui são os antecedentes da guerra. A guerra, houve todo um preparo anterior, né? Houve um cenário que estava se desenhando sem mesmo se notar, sem mesmo se perceber. E esses antecedentes são importantes porque são eles que irão criar um pano de fundo para os acontecimentos da Primeira Guerra de fato. Uma coisa que a gente pode destacar aqui também de relevante, então, é a Revolução Industrial. Especialmente a Segunda Revolução Industrial, que a gente já estudou, que teve a sua expansão na Inglaterra, depois ela vai acabar surgindo na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão também. E nesse contexto aqui, nós já estudamos lá atrás, acontecem diversas disputas imperialistas, nós falamos do neocolonialismo, falamos do quanto eles buscam novas colônias e novos mercados consumidores. E é por isso, então, que várias nações começam uma corrida armamentista sem, entre aspas, ter uma intenção de guerra. Era com o objetivo de aproveitar o quê? Esse momento em que a indústria agora está a serviço da guerra. Nesse contexto, então, de Revolução Industrial, nós não temos apenas uma indústria da guerra, nós temos outras indústrias que estão facilitando demais a vida das pessoas. É por isso que foi revolução. Mudou completamente a vida das pessoas, coisas que facilitavam a vida das pessoas. Então, o surgimento de novos inventos, isso tudo vai surgir um momento áureo e agradável que é chamado na Europa de Belle Époque. É uma época tão boa, de grandes inventos, podemos aproveitar muitas coisas novas, o cinema está surgindo, a vida urbana agora está agitada, a ciência, os transportes, as comunicações, a vida toda agora é facilitada. E isso vai gerar um período de grande otimismo. É como se tudo estivesse perfeitamente bom. É dito até mesmo que alguns jovens chegavam a estar entediados e alguns diziam, precisa acontecer alguma coisa forte para mexer com a gente, né? E alguém ainda brincava, quem sabe uma guerra. O fato é que isso tudo aconteceu e aqui nós temos aqui uma pequena parte do que seria aí parte dos antecedentes. Na sua continuação, nós poderíamos dizer aqui que dentro dessa Belle Époque ainda, que aconteceu de 1871 a 1914, existe esse período de euforia, né? Todo mundo querendo aproveitar tudo o que estava acontecendo ali. Agora, o que é curioso? Que nesse início, por isso 1871, né, digamos que é o fim da Belle Époque, nós vamos ter uma grande guerra, que ainda não é a grande guerra. É uma das primeiras, né, considerada a primeira guerra moderna da história, que é a Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a guerra entre a França e a Prússia. A Prússia era a junção de diversos reinos germânicos que nós tínhamos aí. Ainda não existia uma Alemanha formada, unificada. Eles estão guerreando e lutando justamente por isso, porque eles queriam partes do território que era da França, especialmente Alsácia e Lorena, que era muito rico em minérios e que poderia ajudá-los muito na sua tardia Revolução Industrial. Essa guerra, então, que vai de julho de 1870 a 10 de 1871, vai acabar gerando diversos conflitos liderados por Bismarck. Bismarck já tinha vencido a Áustria, já tinha vencido a Dinamarca em outros conflitos anteriores, e nessa Guerra Franco-Prussiana, então, ele vai sim vencer a França. E o que vai acontecer aqui de interessante?
Napoleão III, que era, assim, da família do Napoleão Bonaparte, ele acabou sendo feito prisioneiro. Ele, que era o imperador da França, acaba sendo deposto, o império acaba, né, essa parte do império acaba na França, e a França começa agora um período da República, é a terceira vez que eles estão entrando aqui numa república. Quando o imperador sai, eles colocam agora e fazem questão de coroar o seu reino, o reino agora do Império Alemão, né? Que agora eles conseguiram unificar aqueles reinos germânicos que eles chamavam de Prússia no grande Império Alemão, e lá dentro da casa deles, no Palácio de Versalhes, mais especificamente na Sala dos Espelhos, eles acabam fazendo a coroação do imperador alemão. Isso vai gerar dois grandes sentimentos para os franceses. O primeiro, o sentimento de vergonha, por terem lutado tanto, por terem perdido a guerra, e agora um sentimento também de revanche. Vergonha porque eles tiveram que coroar o inimigo dentro da sua própria casa, e revanche porque eles queriam de volta aqueles territórios que eles tinham perdido. Enfim, nós vamos ter aqui, no final da Guerra Franco-Prussiana, muitas lutas. Um outro fator antecedente que a gente pode destacar aqui era um outro conflito, uma outra questão que envolvia os Balcãs. Esse território aqui, essa questão balcânica, vai envolver o Império Russo, vai envolver o Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque era uma região bastante disputada, especialmente porque esses Balcãs faziam um caminho, uma ligação direta entre a Ásia e a Europa. E, obviamente, que vai ser uma região bastante disputada. Ali tinha a Sérvia, Montenegro, a Albânia, a Grécia, a Bulgária, a Romênia, e o Império Russo, juntamente com os países eslavos que estavam ali com ele, especialmente Sérvia também, eles vão disputar essa região. Então, essa é uma outra questão que está em jogo aí. Aqui é um cartaz da Inglaterra, que foi utilizada no início da guerra para convocar os homens à guerra, e eles fizeram também cartazes convocando as mulheres, não somente para servir como enfermeiras, como também para trabalhar nas fábricas, ajudar em armamentos, né? Houve também até mesmo uma convocação de crianças aqui no caso, eles formavam, desculpa, o que eles chamam de grupo dos porquinhos, né? Em que as crianças cuidavam de porcos, e isso facilitava, eles ganhavam muito dinheiro e dizia que com isso eles poderiam aí fortalecer a guerra. O que agora nós podemos ver, né, de antecedente, isso aqui eu mostrei no Zoom, eu vou mostrar agora aqui no esqueminha, que isso tudo está se desenhando que nós chamamos de paz armada. Eles estão fazendo uma corrida armamentista, eles estão buscando e fabricando armas, mas por enquanto eles estão em paz, porém estão fortalecendo seus exércitos. Uma das coisas que vai configurar essa preparação de guerra, veja que não há uma guerra, mas tudo que está acontecendo em volta, todo esse cenário é como se estivesse se preparando para uma grande guerra. E uma dessas coisas são justamente as alianças que vão se formando, a partir daquilo que cada um busca. Então, dentre essas duas alianças, nós podemos ter a Tríplice e a Entente, que aqui no seu livro, que é a apostila 4, no módulo 1, a página 3 vai trazer um quadro em que fala da política de alianças e vai falar que essa tríplice aliança, de um lado, e nós vamos ter a tríplice entente do lado. E toda vez que nós chamarmos de tríplice entente, entenda que nós estamos falando aqui de potências centrais, que eles também eram chamados assim. O que cada um deles queria? O que se estava por trás dos desejos de cada uma dessas potências? Se a gente for começar pela França, que estava com aquele sentimento de revanche, de vergonha por ter perdido a Guerra Franco-Prussiana, o que a França buscava nada mais era do que aqueles territórios, especialmente da Alsácia-Lorena, que tinha perdido para a Alemanha. E o que a Alemanha buscava nessa guerra? A Alemanha queria colônias.
especialmente porque ela teve uma unificação tardia, ela fez a sua revolução industrial tardia e ela queria colônias especialmente da Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra era grande potência, a Inglaterra era quem já tinha feito a sua grande revolução industrial e era ela quem tinha grande parte das colônias. E eles também queriam um pouquinho dessas colônias. E o que a Inglaterra vai querer e vai questionar? A Inglaterra já é a potência, mas ela vai questionar a Alemanha no seguinte: como assim vocês estão criando uma estrada de ferro direto de Berlim para Bagdá? Com que autoridade vocês estão fazendo isso? A Alemanha, então, pelo fato de não ter passado por todo aquele processo anterior de revolução industrial, ela se sente atrasada, ela quer correr atrás do prejuízo, e uma forma de conseguir petróleo é fazendo essa ligação direta, essa linha de ferro. Obviamente que a Inglaterra vai questionar, vai barrar esse processo, e logo na sequência a Inglaterra também vai começar a observar e questionar essa aliança entre a Rússia e a Sérvia. E é importante a gente observar a Sérvia, porque a Sérvia vai ser o grande pivô, vai ser o grande responsável pelo início da Primeira Guerra Mundial, que era aliada da Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente. O que queriam, então, a Rússia e a Sérvia? Eles tinham um sonho nacionalista, que era o que eles chamam de pan-eslavismo, que era a união de todos os povos eslavos. E esses povos eslavos estavam sendo dominados por quem? Pelo Império Austro-Húngaro e também pelo Império Otomano. Então, o objetivo deles ali era, juntos, tentarem conquistar esses países que estavam sendo dominados pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Otomano. E quem mais faz parte aqui dessas alianças? Nós temos ainda a Itália. E o que a Itália buscava? Colônias. Claro, ela também teve a sua unificação tardia. Lembra? A unificação italiana, que também demorou um pouquinho para acontecer, assim como a alemã. E ela queria colônias. Colônias de quem? Da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente. Para ela, tanto fazia. O fato é que ela queria colônias, de preferência de quem lhe oferecesse mais. É por isso que a Itália acaba sendo algo interessante nessa guerra, porque logo no início nós vamos ter mudanças nesse jogo de alianças. E essas mudanças incluem justamente a Itália. Por quê? Porque a Itália, por causa desses interesses de território, ela vai acabar mudando de lado. Em 1915, a guerra começou na metade de 1914, em 1915 ela já estava ali se movimentando, passando para o lado da Entente. Por quê? Porque a Entente lhe prometeu alguns territórios. Então, de cara aí, nós já vamos ter essa mudança de lado aí por parte da Itália. Mas nós tivemos um acontecimento que nós podemos dizer que foi a causa imediata da guerra, foi o start da guerra. Nós vimos que muitas coisas estavam acontecendo, que estava meio que preparando um cenário, né? A gente começa a juntar armas, eu começo a criar e me desenvolver com muitas coisas. E aí depois acabam se formando algumas alianças, até que finalmente nós vamos ter o grande boom, o grande motivo, o grande start, ou que nós chamamos aí a causa imediata, ou estopim, que é o assassinato de Francisco Ferdinando. Mas o que tem de importante aqui, de relevante no assassinato de Francisco Ferdinando? Quem é Francisco Ferdinando? O Ferdinando, ele é herdeiro do trono da Áustria. E a Áustria fazia parte da Tríplice Aliança. Tá, mas ele nem era um imperador, ele ainda é um herdeiro. Tudo bem, a questão não é quem morreu, a questão é quem matou. E é isso que vai dar início à Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o assassino do herdeiro e da sua esposa era um estudante sérvio, né, chamado Gavrilo Princip, que conseguiu se aproximar do carro e a queima-roupa ao alvejar mortalmente o arquiduque e a duquesa Sofia. Isso aconteceu em 28 de junho de 1914, então nós podemos colocar aí como a data oficial
do início da Primeira Guerra Mundial, já que esse foi o estopim, foi o start que faltava para começar essa guerra. E quem era esse jovem, então? Esse jovem, o príncipe, ele se autodeclarava anarquista radical. E ele fazia parte de uma organização, que alguns chamam de organização terrorista, chamada Mão Negra. Nessa organização, outros jovens faziam parte, que estavam envolvidos nesse assassinato. Inclusive, o assassinato era para ter, ele meio que foi abortado, né? Eles tinham desistido, porque eles fizeram uma tentativa, tinha dado errado, várias pessoas foram feridas, foram levadas para o hospital, e nesse momento, o Francisco Ferdinando, que fazia uma visita ali na região, que era dominada por eles e que ele era super odiado pelo povo, ele deveria ter desistido de continuar essa visita, e ele não desistiu. Vai no hospital visitar os feridos do primeiro atentado, ele acaba caindo numa região, é dito que o motorista dele se perdeu, e ele vai dar de cara com esse jovem que acaba matando ele e a sua esposa. Nesse grupo, tinha outros jovens que faziam parte dessa organização terrorista chamada Mão Negra. Nessa imagem que aparece agora, nós temos a prisão dele, e ele ficou ali 4 anos preso, depois acaba morrendo de tuberculose na própria prisão. Esse é o estopim. Mas o que tem ainda de importante que faz com que a gente... Mas por que a guerra começou? Se a Sérvia era tão pequenininha e ela matou um cara que nem era imperador ainda, ele era o herdeiro ao trono. A grande questão aqui é quem está por trás de tudo isso, que é o Império Russo. O governo russo estava ligado a isso. Era ele ali quem estava dando suporte a todos esses jovens. É por isso, então, que isso vai ser um fato relevante para, de fato, nós termos início aí a guerra. Então, quando a gente olha aqui em destaque a Rússia e a Sérvia, nós vemos que eles terão ligações diretas com a Áustria, que está do outro lado. Ou seja, nós temos agora países da Tríplice Entente com problemas com países da Tríplice Aliança. E é assim que nós vamos ter, de fato, o início dos conflitos na Primeira Guerra Mundial. As alianças vão se formando, outros países vão se juntando. Por exemplo, aqui na Tríplice Aliança vai surgir a Turquia e a Bulgária. Agora veja, como que ficam essas alianças então? Olha que interessante, do lado da Tríplice Aliança, nós temos vários países. Então, nós temos a Alemanha, que já tinha agora se unificado, temos o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a Itália tinha saído daqui, no início ela fazia parte, depois de 1915 ela sai, e a Bulgária entra. Então, quando eles olham, eles falam, puxa, como nós estamos fortes, e outra, nós temos muito armamento. Nós fabricamos muitas armas, temos muitos remédios, temos muitos alimentos, então rapidamente nós vamos ganhar essa guerra. Só que nós temos o outro lado. E o outro lado nós temos a Tríplice Entente. Voltando aqui, olha como ficou gigantes os aliados dessa Tríplice Entente. Eles tinham inicialmente França, Reino Unido, o Império Russo e a Itália, que acabou passando para o lado deles. No decorrer do tempo, outros países vão entrando. Vai entrar Canadá, a Sérvia já estava desde o início, vai entrar Bélgica, Japão, o próprio Brasil. E quando em 1917 sai a Rússia, vai entrar Estados Unidos. Então, quando eles olham e veem, gente, olha quantos aliados nós temos. Vai ser muito fácil. Essa guerra vai ser rápida. Nós estamos um número maior, nós temos muitas armas, então essa guerra vai acabar muito rápida. Qual foi a promessa, então, que foi feita aos jovens que lutavam? Os jovens, lá nas trincheiras, começaram a se lembrar das promessas que tinham recebido dos políticos, dos líderes militares e também da imprensa, que era super patriótica, e começou a dizer para eles, olha, não se preocupa, vai ser uma guerra muito rápida, essa vai ser uma guerra para resolver todas as outras guerras, nem vai precisar mais ter guerra. Fiquem tranquilos que no Natal vocês já estarão de volta em casa,
sãos, salvos e seguros. Isso era o mês de agosto. E eles diziam que no mês de dezembro os soldados já estariam em casa. Sabemos que isso não aconteceu, porque a guerra que começou em 1914 vai terminar em 1918. Muito bem, o que nós temos aqui são, assim, impérios, não eram apenas países, né? Eles eram impérios. Nós podemos destacar aqui o Império Russo, França, né? E o Reino Unido de um lado. No mapa a gente consegue ver muito bem a ligação. E é interessante você ver que no meio da Rússia e da França nós temos o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. É por isso que é uma guerra. Porque para você ganhar território é só tendo todos esses conflitos mesmo. Nós vamos ter ainda do outro lado o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, um pouco mais aqui para baixo. E olha que interessante aqui. O seu livro divide a guerra por etapas, e isso facilita, né, didaticamente a nossa compreensão. Então, como que a guerra foi dividida? São inúmeros conflitos, são inúmeras batalhas. A gente não precisa ficar preocupado em decorar nomes, decorar datas, mas a gente pode destacar algumas coisas importantes. A primeira etapa da guerra, que logo no início, começa ali em 1914, ela é caracterizada por uma grande movimentação das tropas. Então, o que existe ali são grandes batalhas, grandes movimentações de soldados e uma força de equilíbrios. Nós não temos um mais forte do que o outro. Nós temos muita movimentação. E nós temos ali, então, uma disputa entre os dois lados. Nessa força de equilíbrios, então, nós vamos ter o início da segunda etapa, que começa em 1915. Veja que a primeira etapa, a guerra de movimentação, foi relativamente rápida, né? Agora, na segunda etapa, que começa em 1915, nós vamos ter esse momento que nós dissemos lá atrás, que a Itália muda de lado. Logo no começo da guerra, ela passa para o lado da França e da Inglaterra. Nessa segunda etapa é quando nós temos a Guerra das Trincheiras, que é tão famosa na Primeira Guerra Mundial. As trincheiras em que o território é disputado palmo a palmo, em que as pessoas lutam ali em buracos apertados e procuram a todo custo atacar o inimigo. Agora, tem umas curiosidades interessantes para a gente entender esse processo de formação das trincheiras, porque a impressão que a gente pode ter é que elas eram pequenos buracos na terra. E, na verdade, eram grandes e elaboradas estruturas, que precisava ser muito caprichada para poder dar um suporte para os soldados que lutavam. Então, se a gente for tentar visualizar, você tem uma trincheira, mas lá atrás você tem um grande grupo de apoio. Lá no fundão, lá atrás, eles tinham, por exemplo, os hospitais de campanha. Hoje, no meio de uma pandemia, nós sabemos o que é um hospital de campanha. É um hospital que você levanta numa situação de emergência. Você usa o que você tem ali para poder dar assistência aos feridos. Então, lá no final, eles tinham um hospital de campanha, eles tinham as tropas de reserva e tinha toda aquela logística, os carros que eram utilizados, as armas, né? Eles tinham mais à frente agora uma linha de trincheiras com inúmeros soldados. Tá? Nessa terceira trincheira que está lá atrás, eles estão fazendo a proteção de todo esse suporte. Mais à frente, eles vão abrir caminhos para outras trincheiras e para espaços de comunicação entre elas. Vamos ter ali um espaço para artilharia, espaço para guardar as armas, e mais à frente, eles vão cavando e criando uma segunda trincheira. Veja como isso tudo é uma forma de protegê-los. Essa trincheira também repleta de soldados vai estar protegido depois por várias arames farpados, né? Eles criam uma linha de comunicação ali e não acaba por aí. Eles vão ter agora uma primeira linha de trincheiras, que agora nós temos o pessoal que está na linha de frente, são aqueles que farão os primeiros combates. E à frente deles, eles ainda têm cercas de arame farpados. Então veja como todo esse espaço está totalmente protegido. Lá atrás estão os seus armamentos, lá atrás estão os seus feridos, lá atrás estão as suas reservas. E quando termina aqui a cerca de arame farpado,
eles vão ter o que nós chamamos de terra de ninguém. É justamente o espaço que separa os dois grupos. Seria como se a gente estivesse diminuindo um pouco numa brincadeira que nós costumamos fazer na escola de rouba-bandeira. Nós temos os dois grupos, nós temos ali uma terra de ninguém, que é onde procura ter o enfrentamento, porque se você conquista a terra de ninguém, você está mais perto do território inimigo. Se a gente for olhar o outro lado, o lado inimigo de frente, ele vai ter a mesma estrutura, praticamente a mesma estrutura. Vai ter a terra de ninguém, ele vai ter os arames farpados, ele vai ter a sua linha de frente, depois ele terá ali a sua segunda parte de trincheiras, eles vão ter uma terceira área de trincheiras, vai ter a sua artilharia, vai ter o seu processo de comunicação, vai ter os seus hospitais de campanha e assim por diante. E muito das batalhas da Primeira Guerra Mundial, elas acontecem justamente nessa terra de ninguém. Bem, uma das batalhas muito fortes que ocorreram foi essa Batalha de Verdun, que foi uma das mais longas da Primeira Guerra Mundial, durou mais de 300 dias, e ela acontece entre fevereiro e dezembro de 1916, né? Aqui nós teremos mais de 370 mortes do lado dos franceses, mais de 330 mortes por parte dos alemães, dando ao todo aí 714 mil mortos, né? Em que inicialmente os franceses são vitoriosos. Então aqui a gente já começa a ter uma pequena ideia, né, de como vai ficar esse equilíbrio. A gente já consegue perceber aqui alguns vencedores nessas batalhas. Aqui nós temos uma imagem muito conhecida de uma das trincheiras. Nós temos ali um soldado em ataque e lá embaixo você percebe que tem um soldado morto, caído. É só você dar uma olhadinha aqui nessa seta em que você vai ver uma trincheira alemã, em que um soldado cai morto e ele não é enterrado naquele momento porque o combate continua. Aqui nós temos uma junção de várias coisas que envolvia o uniforme de um soldado na Primeira Guerra. Era um uniforme super pesado, dizem que ele pesava mais de 27 quilos, ele carregava o capacete, que também era pesado, carregava a sua máscara de proteção a gás, carregava um óculos, né, especialmente quem dirigia, carregava o alimento dele, que são essas latinhas, tinha ali jogos, cartas de baralho, cigarros. Então, seria mais ou menos assim, se a gente fosse tentar visualizar tudo aquilo que compõe um uniforme na Primeira Guerra Mundial. Veja como era complexo, né? Eles carregarem tudo isso. Se a gente for fazer uma comparação, os soldados russos da Primeira Guerra Mundial, 1918, para hoje existe uma diferença muito grande. Como eu disse, esse uniforme ele pesava cerca de 27 quilos, né? Era super pesado, dependendo da intensidade do frio, ele era ainda mais pesado. Se a gente for olhar o uniforme de soldados russos atualmente, ele tem metade do peso de antigamente, sem falar que ele tem proteção anti-chamas, né? Ajuda muito mais na transpiração, enfim, né? A própria guerra tem o seu estado de evolução. E como era essa vida dentro das trincheiras, já que eles lutaram tanto tempo ali? Era um momento de muito frio, um momento de muito estresse, porque tinha longos combates e depois tinha longos períodos em que não acontecia nada. E você não sabia o que acontecia, se um soldado estava na terra de ninguém se aproximando, então era muito estressante. Os soldados eles eram enterrados ali onde eles caíam. Muitas vezes, quando eles iam fazer novos buracos, novos corpos acabavam aparecendo, né, sendo desenterrados sem querer. Existia uma grande falta de higiene, porque era muita gente, porque os conflitos eram muito intensos, e por conta dessa falta de higiene, acabava atraindo muitos ratos. E esses ratos eram bastante inconvenientes, por quê? Porque eles aumentavam enormemente, é dito que cada casal de rato podia ter até 880 filhotes ao longo de um ano. Então, pensa que praga que era esses ratos dentro das trincheiras, que acabava incomodando, eles entravam no casaco dos soldados, os soldados iam colocar a mão, tinha um rato lá dentro das botas, eles atacavam os olhos dos soldados quando estavam dormindo, até mesmo dos cadáveres, as ratazanas entravam pelos olhos, né, para poder entrar no corpo.
enfim. Nessas trincheiras também começaram a acontecer o ataque de gases venenosos, né? Então nós temos aí gás lacrimogêneo que vai surgir, o gás mostarda, que era altamente letal, começava a sair muitas bolhas na pessoa e inflamava toda a pessoa. Foi algo terrível que surgiu aí. E aqui nós temos a visão aérea das trincheiras, né? Uma visão aérea que foi feita depois. Então, tudo isso que nós vimos ali riscados, visto de cima, são inúmeras trincheiras que iam surgindo conforme a guerra vai avançando. E por fim, nós vamos ter agora a terceira etapa da guerra, é aquele momento em que nós teremos a chegada de novas armas, a chegada de novos países, e isso vai acabar dando uma força maior e, por fim, os últimos momentos da guerra. Nesse momento de terceira etapa, nós vamos ter dois grandes acontecimentos aqui de grande relevância. Se a gente olhar novamente para esse quadro de alianças, é interessante a gente perceber essa mudança. E essa mudança agora vai acontecer do lado da Rússia, que está ali na Tríplice Entente. Se você observar a Rússia, então, o que vai acontecer com a Rússia em 1917? Exatamente, ela vai sair da guerra. E por que ela vai sair da guerra? Por uma razão muito simples, porque ela vai agora cuidar dos seus próprios interesses. A Rússia está passando por um momento muito crítico dentro do seu país. O povo está reclamando de fome, está reclamando porque não tem pão, e eles estão passando pela sua revolução. Então, eles dizem que não justifica a gente estar passando fome e a gente ter que manter um exército numa guerra que não é nossa. Resultado, a Rússia sai da guerra, nessa terceira etapa, vai cuidar dos seus próprios interesses e lá eles derrubam, então, o seu imperador, o seu czar, que já vinha de muito tempo, de uma dinastia da família Romanov, e agora, sob a liderança de Lenin, eles vão implantar, então, a tão sonhada e tão importante Revolução Russa, que nós vamos comentar numa próxima aula. Avançando aqui, nós vemos que o segundo acontecimento importante, que vem logo depois aí da saída da Rússia, vai ser a entrada dos Estados Unidos. Mas antes de sair, a Rússia assinou um tratado de paz, digamos assim, que eles colocam fim às hostilidades com a Alemanha. Então, eles se despedem da guerra, declarando que eles não mais atacariam ninguém. Ok? Nessa segunda etapa, então, nesse segundo grande acontecimento, nós falamos que os Estados Unidos eles entram na guerra e eles acabam contribuindo decisivamente para o fim da guerra. Eles vão chegar com novos armamentos, né, com novos soldados e com nova força também. Bom, nós vamos ter aqui um número de mortos bastante elevados e isso vai acontecer em especial por conta das novas armas que estão surgindo aqui na Primeira Guerra Mundial. Então, se antes nós atacávamos com metralhadoras, né, ou antes disso até com granadas e também com balas, nós vamos ter agora o lança-chamas. Imagina você lançar fogo no seu inimigo, né? Então, esse foi uma das grandes e importantes armas que surgem nesse momento. Surge também a metralhadora, que tem aí a facilidade de, em poucos minutos, disparar vários tiros. O outro que nós falamos são os gases venenosos, né? Que é uma guerra química agora, e também os tanques de guerra. Quando começa a surgir tanque de guerra, nós praticamente não vemos mais possibilidades de se continuar, por exemplo, como a guerra de trincheiras. Esses tanques eles tinham o poder de passar por cima dessas trincheiras. Outra coisa que vai surgir aqui, como novas armas, são os submarinos, né? Isso foi uma grande invenção, foi algo assim considerado super inovador, de navios aí que tinham a possibilidade de navegar sem serem vistos. E, por fim, o grande, mais impactante das armas eram os aviões, que foram criados inicialmente simplesmente como meios de transportes e aqui são utilizadas como armas de guerra. É dito, inclusive, que o nosso brasileiro Santos Dumont acaba cometendo suicídio quando ele vê
que aquilo que ele criou com boas intenções, que era o avião, acaba sendo utilizado aí como um aparato de guerra, né? Nós temos, então, o avião e os submarinos sendo usados pela primeira vez aqui como recurso militar, né? Que vai ampliar bastante aí o poder de destruição. E aqui é a curiosidade, né? O Barão Vermelho, que foi aí um dos grandes marcos, né? Da Primeira Guerra Mundial. Bem, e o Brasil? Como que foi a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Bem, foi diferente da Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil teve uma participação mais efetiva dentro do território europeu, especialmente na Itália. Nessa Primeira Guerra aqui, o Brasil vai ter uma participação mais discreta, né? Ele vai contribuir bastante com médicos, né? Ele vai mandar equipes médicas para os territórios. Uma outra contribuição do Brasil será no patrulhamento do Oceano Atlântico. Isso é importante, especialmente porque nós tivemos submarinos alemães aqui, inclusive atacando os novos navios, e o papel do Brasil basicamente é esse. E é importante patrulhar o oceano, ajudar com equipamentos médicos e com o pessoal também da área médica. Agora, tem muita coisa que se diz sobre a participação desastrosa do Brasil nessa guerra. Tem sempre aqueles que comentam daquele ataque absurdo que foi feito no oceano, né, de que os brasileiros estavam ali a postos e eles começam a ver uma sombra escura na água e entendendo que era um submarino, eles começam a atirar, e não era um submarino, eram doninhas, né, uma espécie de golfinhos que estavam ali, e esse cardume acaba sendo metralhado pelos soldados brasileiros. Tem gente que diz que isso não aconteceu, mas grande parte dos historiadores dizem que aconteceu sim, e acabou entrando aí para a história como uma participação desastrosa no Brasil, embora a gente saiba que não tenha sido só isso, né? Pilotos da Força Aérea também participaram. Bem, o presidente brasileiro que assinou a declaração de guerra envolvendo o Brasil na Primeira Guerra, aqui era o Venceslau Braz. Aqui nós temos justamente o momento, né, em que esse tratado é assinado. E, por fim, o que nós podemos colocar de consequências, né, da Primeira Guerra Mundial? Numa guerra, né, além de questões geopolíticas, que realmente são muito comentadas, né, a gente fala como que era o mapa antes da guerra e como era o mapa depois da guerra, né? A gente está sempre fazendo essa comparação entre o antes e o depois. Primeira Guerra Mundial é dita que nós tivemos aproximadamente 9 milhões de mortos entre civis e militares e o número de feridos chegando ali à beira dos 30 milhões. Se fôssemos fazer uma comparação das grandes guerras que aconteceram antes dessa, nós tivemos, por exemplo, 3 milhões de mortos na Guerra dos 30 anos, 1 milhão de mortos na Guerra dos 7 anos, ali nos Estados Unidos. Nas guerras napoleônicas, que nós também estudamos, nós tivemos cerca de 5 milhões de mortos. Nós tivemos a guerra no Paraguai, que inclusive envolveu o Brasil, 2 milhões de mortos. Aqui já foi dito que foi um grande genocídio que aconteceu. E agora a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, com cerca aí de 9 milhões de mortos. Então, de todas as consequências, podemos dizer que perdas de vidas são as piores, né? Temos, então, as perdas de território também. Se a gente dá uma olhadinha nesse mapa, nós vamos olhar aqui, olha como que era antes o território do Império Russo, e olha do lado direito, depois da Primeira Guerra, como esse território foi totalmente desmembrado. Aqui nós temos o mapa de 1914 no início, e olha a mudança que ele sofre em 1918. Eu vou passar agora para você, então, um vídeo que vai mostrar de forma mais clara no mapa como que se dá o desmembramento dos grandes impérios na Primeira Guerra Mundial, como acontece o surgimento de novos países independentes. Vamos dar uma olhadinha? Quando a Primeira Guerra Mundial termina, nós podemos ver como grande consequência uma alteração gigantesca no mapa da Europa, especialmente envolvendo aqueles grandes impérios que vão sofrer desmembramentos e dali surgirão países independentes.
O primeiro exemplo que a gente pode dar aqui é o desmembramento do Império Russo. O Império Russo ele vai se transformar na Rússia e depois, em 1922, na União Soviética. Mas enquanto Império Russo, ele vai sofrer esse desmembramento e dali surgirão diversos países independentes. Por exemplo, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia e parte da Polônia surge desse desmembramento do Império Russo. Um outro império que vai surgir também, essa alteração, é no Império Alemão. Então, o Império Alemão, ao sofrer esse desmembramento, vai dar origem a países independentes. Por exemplo, a Tchecoslováquia vai surgir do Império Alemão, pelo menos parte dele. Além disso, nós vamos ver surgir ali também a outra parte da Polônia, que já tinha surgido também uma parte do Império Russo. Além disso, o Império Alemão ele terá que devolver à França aquela região da Alsácia e Lorena que tinha sido tomada. Depois do desmembramento do Império Alemão, nós vamos ver agora novas consequências no Império Austro-Húngaro, que é onde a Primeira Guerra começa. Então, nós vamos ver surgir ali separadamente a Áustria e a Hungria, completamente separados agora. Além disso, vai surgir a Iugoslávia e a outra parte da Tchecoslováquia. Já tinha surgido uma parte da Tchecoslováquia no Império Alemão. Por fim, nós vamos ter agora uma alteração muito grande em outro império que vai surgir agora, que vai sofrer uma grande alteração, que é o Império Turco-Otomano. E esse Império Turco-Otomano, que pega parte da Europa e parte do Oriente Médio, nós vamos ver surgir ali também países independentes. Por exemplo, vai surgir a Turquia, além disso, vai surgir o Iraque que era a antiga Mesopotâmia, juntamente com ele surgirão diversos outros países pequenos. Surge também nesse desmembramento a Síria. Além da Síria, nós podemos citar aqui a Palestina, a Transjordânia, o Líbano e também parte do que seria hoje a atual Arábia Saudita e o Iêmen. Nós vimos, então, nessa animação do mapa, né, as consequências geopolíticas da guerra, e nós temos outras, né? Já falamos de perdas humanas, né? Além disso, nós temos milhões de mutilados, nós temos uma diminuição muito grande na natalidade, né? Além do endividamento dos países, que acaba tendo que fazer mais empréstimos para poder aí se reconstruir. Nós temos uma mudança social que é importante aqui, que é o aparecimento de uma nova classe, digamos assim, que são dos ex-combatentes, aqueles que agora estão dependentes do Estado, né? Muitos mutilados, doentes, especialmente nos Estados Unidos. Consequências, assim, para fechar, que são importantes. A assinatura do Tratado de Versalhes, que é onde coloca fim à Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha é tremendamente humilhada, além disso, tem que pagar indenizações. Acontece agora no Brasil um grande surto de industrialização. Lembra que a gente tinha passado lá na época, por exemplo, do Barão de Mauá? Nós vamos ter agora um novo surto de industrialização. Os Estados Unidos agora se tornam uma grande potência mundial. Teve a Revolução Russa, que nós falamos, ela também é uma consequência da Primeira Guerra. As nações europeias agora estão totalmente decadentes, né? Os países estão destruídos, e por causa disso começam a surgir vários regimes ditatoriais, especialmente na Europa. Por quê? Porque esses líderes entendem que é preciso força para poder organizar a bagunça que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter uma Alemanha totalmente irritada, pensando em revanche, daí vem o revanchismo alemão e o ressentimento italiano. Por quê? Lembra que a Itália estava jogando dos dois lados? Recebeu promessa de território por parte do grupo da Aliança, depois a Entente oferece mais território, eles mudam de lado, e no final não recebeu território de ninguém. Isso vai gerar um sentimento de revanche muito grande, por isso que depois nós teremos o quê? Uma nova corrida armamentista e, por fim, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial nada mais é do que a maior das consequências da Primeira Guerra Mundial. E olha que curioso, olha quem participou da Primeira Guerra Mundial. Hitler, da Alemanha, né, ou da Áustria,
foi um soldado da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente ele não queria participar, mas depois acaba participando, acaba sendo honrado com medalhas, né? O Winston Churchill, da Inglaterra, participa na Primeira Guerra Mundial, ele era ali responsável pela Marinha Britânica. O Benito Mussolini, que era um jovem, né, jornalista, também não queria ir para a guerra, ele foge, mas ele acaba tendo que participar assim, da guerra. Ele fica doente, se recupera, depois ele sofre com uma explosão, fica com várias perfurações, passa por atentados, mas ele sobrevive. E olha que interessante, esses 3 jovens que participaram como soldados da Primeira Guerra Mundial, eles serão o quê? Líderes na Segunda Guerra Mundial. Nós temos o Hitler na Alemanha, o Churchill na Inglaterra, o Benito Mussolini na Itália, e alargando um pouco mais essa liderança, nós vamos ter um Stalin, né, ali na União Soviética, que vai participar então da Segunda Guerra Mundial, que é aí a grande consequência da primeira, que alguns historiadores, na verdade, falam que, apesar desse intervalo de 20 anos, nós podemos considerar ali uma única guerra. Por fim, eu comentei com vocês sobre o filme Feliz Natal, fiz ali a sugestão para que vocês assistissem, estou deixando disponibilizado o vídeo, né? Eu consegui ali o vídeo completo para vocês, vale a pena assistir, né? Eu mostrei o trailer para vocês, falei da sinopse, falei da importância que foi no Natal de 1914, quando os soldados se confraternizaram, baixaram suas armas, né, e acabaram ali fazendo uma grande confraternização na noite de Natal, né, em que eles saem das trincheiras, deixam para trás os seus rifles e acabam se confraternizando com o inimigo. Isso entrou para a história como um dos momentos de maior solidariedade do ser humano na Terra. E eu termino com a frase de um dos soldados que falava, e depois dessa noite de Natal? Ele disse o seguinte: quando você olha o seu inimigo no olho e percebe que ele é igual a você, não dá para matá-lo. Todas as justificativas bem intencionadas para guerras são, em última instância, uma tentativa de aceitar o inaceitável. Endurecemos nosso coração para talvez, quem sabe, um dia, com sorte, se não der tudo errado e se Deus quiser, aquela matança gere algum benefício para alguém. O fato é que eles não conseguiram, né, seguir com a matança, foram separados e foram transferidos. Eu também, querido, termino aqui os pontos principais da Primeira Guerra Mundial. Depois da aula vai seguir sobre Revolução Russa, que também é importante. Peço então que você estude, que você se prepare, não só porque teremos aí uma avaliação, mas porque este realmente é um dos assuntos mais importantes do século XX e sempre tem desdobramentos ainda nos dias atuais. Tá bem? Se cuide então, fique bem, que Deus abençoe você.